Meu nome é Kelly Cristina, tenho 37 anos e 2 filhos. Meu nome é Raquel Wilke, eu tenho 44 anos e tive câncer de mama. Eu sou Glória Judite Ramos, tive câncer de mama. Meu nome é Zenilda, eu tenho 54 anos e tive câncer de mama. Canto porque sou guerreira, tenho alma de mulher. Sou de fé, sou brasileira, chego lá se Deus quiser. Danço pra mostrar a minha cara. Mas eu sou joia rara, acredito no meu valor. Quando estou feliz, sou purpurina. Tenho alma de menina e uso a força da voz pra falar de amor. Em 2013 eu descobri. Eu fazia mamografia desde 28 anos. E quando fui fazer de um ano para outro, descobri que tinha 2 nódulos bem grandes. Então, em 2013 eu fiz 8 quimioterapias. Daí, no começo, janeiro de 2014, eu operei, retirei uma mama. E na metade do ano eu fiz 25 quimioterapias. Foi bem rápido, o doutor, a primeira biópsia que ele fez deu negativo, eu fui feliz, falando que não tinha nada. Ele disse, tem, vamos fazer outra porque tem. Se não tivesse feito outra, já não estava aqui. Estava doendo muito o meu joelho, eu fui fazer uma radiografia do joelho. E a doutora que estava tratando dele também, que eram vários doutores, perguntou para mim, quanto tempo você faz que você não faz a mamografia? Eu falei, faz 5 anos, mas toda a vida eu fiz, nunca deu nada, não parei de fazer. Daí ela falou, então vamos fazer? E deu. Foi muito difícil quando eu descobri, né, que eu estava. Quando eu fui no médico, eu fui sozinha, não tive ninguém, achei que não ia ser, né? Então, quando eu fui ao médico, eu estava sozinha. E quando eu saí de lá, que o médico falou que era um câncer de mama, que era uma doença grave, que eu podia morrer, então saí dali desesperada, né? Achei que ia morrer mesmo, né? Tanto que eu saí do hospital, entrei lá saí do hospital e sentei na pracinha ali do lado do hospital e fiquei lá chorando um tempão, né? Achei, nossa, amanhã eu já vou morrer, né, certo? Porque é uma coisa que do jeito que eles falam pra gente, é uma coisa assim que você vai morrer mesmo. E eu descobri que eu tinha uma bola, daí eu fui no médico pra ver. Daí, daí ele falou que eu fiz os exames, tudo, daí ele falou que era câncer, daí eu ainda falei pra ele, mas é do bom ou é do ruim? Daí ele falou que era do ruim, né? Então eu falei, mas a gente tem tratamento. Daí fiz os exames, fiz tudo, fiz as químio e tamo aí, bem fazer. Com o passar do tempo, né, eu fui fazendo tratamento, fiz a cirurgia, fiz as quimioterapias. As quimioterapias judia muito da gente, sabe? Porque no começo deixa a gente muito debilitada, a gente perde cabelo, perde noção de vida, assim, você não sabe o que você faz, você vai lá, faz a quimioterapia, daí você fica mais debilitado, você não pode comer, você não pode dormir direito, você fica com dor, então você pensa que vai morrer mesmo, né? A notícia também não me assustou tanto, sabe? O ruim foi depois, porque daí as químios, né, debilita muito. As rádios também deixa a gente meio... Mas passa, né? Tudo passa. Mas o meu foi maior quando caiu o meu cabelo. Porque assim, eu levava tudo assim, sabe? Foi quando caiu o meu cabelo, que daí eu chorei bastante. Eu digo pra todo mundo, perder o cabelo não é... O cabelo cresce. O cabelo cresce de novo, tudo recupera, mas na hora que falaram tem que retirar a mama, eu falei, não vou retirar. Mas daí não tinha o que fazer. Olha, para te falar bem a verdade, para mim, não foi, a psicóloga foi lá, explicou tudo, sabe, que eu ia cair. Eu não lembro se caiu na primeira ou na segunda, mas começou a cair.
Quando eu fiz assim, vinha massas de cabelo, sabe? E eu comecei a rir, olha que legal! E fazia assim, e foi caindo. Aí eu tirei tudo. O que caía assim normal, eu fui tirando. Aí ficou só um fiapinho, corri lá na minha comadre e mandei rapar. Ele raspou a cabeça e foi embora. Quando eu fiz a minha primeira quimioterapia, pra mim, assim, uma decepção que ficou, tipo, foi como se fosse uma coisa muito séria, foi o meu cabelo quando caiu. Quando começou a cair meu cabelo, eu sempre tive cabelo comprido, então pra mim sempre fui muito vaidosa também com o meu cabelo. Então quando eu fiz a primeira quimioterapia, que o meu cabelo começou a cair, começou a cair meus pelos, aí eu vi que a coisa era séria mesmo, sabe? Eu tava terminando a quimioterapia, daí eu descobri que eu tava grávida. Eu tava de 6 meses, eu tava de 23 semanas. E daí eu não podia fazer as rádios, né? Daí um dia antes de eu ir fazer as rádios, me travou minhas pernas, eu fui pro hospital. Daí que eu descobri que eu tava grávida da minha pequenininha. Foi a melhor coisa do mundo, né? Mais um incentivo pra gente viver. No começo, você chega nos lugares, que nem eu comentei com o médico. Chega nos lugares e diz assim, nossa, eu não sabia que você estava doente. Mas fulano teve câncer, mas durou 10 anos. Eles falam umas coisas assim, que você não... Você tem que focar e dizer assim, comigo não vai ser assim. Eu falei, mas durou 10 anos, mas eu não vou durar só 10, eu vou durar mais. Porque muita gente fala muita coisa pra gente. E eu lembro, conforme o lugar que você sai, ficam tudo olhando. Ficam olhando assustado, parece que com pena assim de você. Mas depois andava bem carequinha, bem faceira. Quando eu me olhava assim com um ar de coitada, eu digo, não precisa dizer coitada. Eu tive câncer, fiz quimioterapia, caiu o cabelo, eu tô aqui. O importante é que eu tô aqui, eu dizia, sabe? Porque daí você fazendo a quimioterapia, você tomando aquelas medicações muito fortes, falei, meu Deus do céu, a menina vai nascer com problema, né? Com medo de nascer, daí já fiz ecografia, já fiz tudo, daí aparecia tudo normal, mas você não via a hora de nascer, né? Pra ver se ia nascer perfeita, bem. Daí, até que ela nasceu antes, né? Daí, nossa, você não via a hora de ter, daí nasceu perfeita, nasceu, meu Deus, muito. E eu queria viver, eu pensava, não, mas eu vou viver, eu tenho que viver, né? Eu vou. E pelos meus filhos, né? Pela minha família, eu lutei contra isso. Então, a partir do momento, assim, depois que passou a primeira quimioterapia, que eu comecei a pensar, não, eu vou reagir, o cabelo não vai mais me prejudicar em nada, nos meus pensamentos, nada. E a partir desse momento, eu comecei a ver a doença de uma outra maneira, sabe? Pensei, eu vou ter que viver, eu tenho um nenê pequeno, eu quero ver ele crescer, né? E acho que a partir daí foi uma recuperação. Daí depois de 3 meses que ela nasceu, eu voltei a fazer os exames de novo, né? E agora ele apareceu no fígado e no pulmão. Daí eu tô fazendo quimioterapia de novo. Daí que nem eu falo, tem dias que dá um desânimo, né, gente? A gente olha na carinha dela ali, não tem como a gente desanimar, né? Ai, os amigos, né? Fé em Deus que a gente tem e amizade, porque, meu Deus, é difícil. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia sarar e digo, graças a Deus, sarei, né? E fiz o tratamento, quando eu estava no 3º ano do câncer de mama, me deu crise de coluna. E na crise de coluna, eu achando que era só coluna, doce ilusão, porque a metástase se fez na 5ª vértebra da coluna. Eu chorei muito porque eu pensei que eu estava curada da mama e estava curada de tudo. Daí quando voltou eu sabia que poderia voltar, porque eu sei que essa doença ela é tipo incurável. Bendito aqueles que passam dos 6 anos, que ainda tem mais um pouco, mas dizem que quando passa de 6, 7 anos, quando volta com tudo, sabe? Daí quando volta... Eu estou preparada para ser que quando ela volta com tudo. Mas, se eu estou tratando essa aí, vai indo, tratando. Apareceu ali, vamos tratar. Apareceu aqui, vamos tratar. Não vou me desesperar, com certeza. Ah, que nem eu falei assim, que nem eu falo, o que a gente tem que passar, ninguém passa pela gente. Se Deus
fez isso pra mim, que nem eu falo, é mais uma etapa da minha vida que eu tenho que seguir em diante. Eu falo, vamos confiar em Deus e vai dar tudo certo. No final, tudo se ajeita. Eu estou preparada para qualquer coisa, né? Porque morrer a gente tem que morrer mesmo de câncer, ou de acidente, ou de qualquer doença. Porém, estou fazendo tratamento, lógico que não quero morrer já, né? Não estou com pressa. Porque se a gente se abater, daí você dá uma depressão, você vai ficar pior ainda, né? E assim você vai dar força para os outros ainda. Tem que lutar sempre, sempre. Claro que nem eu falei, a gente desanima, tem dias que desanima, mas não é todo dia que às vezes tem um problema, tem em casa alguma coisa, você fica nervosa, mas eu acho que tem que lutar e pensar que não é só eu. A minha vida hoje, eu tenho uma vida melhor, assim, a minha cabeça, ela pensa melhor, eu quero fazer as coisas, eu quero viver mais, sabe, cada dia, porque antigamente eu era, assim, mais estressada, eu não, tipo assim, as coisas tinham que ser assim, senão não estava bom, sabe, tinha que ser do meu jeito. Só que depois que eu fiquei doente, as coisas mudaram completamente. Está sendo uma lição para a gente passar para outras pessoas, que tenha força, que não se abata. Só que eu fico pensando assim, às vezes, né? Me dá uma raiva até, Deus que me perdoe, Deus meu Deus, 1000 vezes me perdoe, eu me questiono com Ele. Por que eu? Acho assim que eu tão ruim assim, né? Porque não é cobrar, mas eu fiz tanta coisa boa nesse mundo, e agora cair para mim tudo isso para não passar. Mas é eu que não estou sabendo administrar. E a doença era eu que tinha que passar, então eu começo a pensar por esse lado. É uma superação. E que eu ainda sou meio estupim curto, assim, mas muita coisa a gente deixa passar agora. Que nem antigamente, às vezes a gente era um pouco preconceituoso por alguma coisa. Agora, não, vamos viver a vida e vamos tocar pra frente e graças a Deus, e deixe quieto. É viver a vida. Que é só felicidade na garganta, feminina de verdade. Canto porque sou guerreira,